avaliação, né, Júlio, dessa vitória importantíssima, como a continha na terceira fase da Copa do Brasil, agora para confrontos em ida e volta. Que avaliação você consegue fazer da atuação de uma vitória que, pelo menos na minha visão, os resultados conquistados sem sustos no jogo de hoje, mas que importância também tem essa vitória para a sequência do amanhã da temporada, pensando no Campeonato Catarinense, nessa reta final, e também pensando em Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que a vitória, como você disse, foi muito importante. Importante e necessária. Ela traz benefícios para todo mundo, para o clube, para o grupo. A partir do momento que você vai caminhando dentro da Copa do Brasil, o teu time vai tendo mais visibilidade, os próprios jogadores mais visibilidade. Hoje nós tivemos um jogo transmitido praticamente ao vivo para o Brasil inteiro. Então isso é bom para todo mundo. Você ajuda o clube com um aporte financeiro razoável, né? Te dá a chance agora de fazer 2 jogos contra uma das grandes equipes do Brasil. Então tinha muita coisa em jogo. E era um jogo que você tinha que ter cuidado. Eu acho que ele começou meio complicado, meio enrolado. O time do Brasil veio fazendo um jogo muito pegado, saindo muito rápido na retomada de bola, nos trouxe alguma dificuldade. Nós criamos no primeiro tempo não tanto. Nós precisávamos daquilo que depois começamos a fazer no segundo tempo, que era o meio penetrar, que era a gente trabalhar um pouco mais pelo lado, com mais rapidez. O gol logo no começo facilitou as coisas bastante no segundo tempo. Acho que o segundo tempo foi tranquilo. Acho que nós fizemos 2 gols, depois mais administramos o jogo do que de repente tentamos fazer. Até criamos para fazer. Mas aí começou a querer fazer o gol um pouquinho mais bonito do que deveria, dar um toque a mais do que precisava, né? Senão poderíamos ter feito, de repente, um placar um pouco maior. Mas foi um jogo bom. Você viu, o Vladimir praticamente não fez nenhuma defesa, né? Complicada. O time, do meio do segundo tempo para frente, quando ficou com um homem a mais, levou o jogo de uma maneira tranquila, sem desgaste. Procurou matar tempo, tendo a posse de bola, fazendo o tempo correr, fazendo o adversário cansar. E saía, aí sim, quem saía no espaço que o adversário deixava era o Avaí, não mais o Brasil. Acabou sendo um resultado importante num jogo que a equipe soube jogar. Soube administrar bem um momento difícil do jogo, soube fazer o jogo. Foi um jogo onde eu acho que a intensidade do jogo foi fundamental para que a gente buscasse o jogo. Foi um time que não tirou o pé em momento nenhum até fazer os 2 gols. Depois sim, aí administrou melhor. Então foi bom, atingimos o objetivo, que eu acho que era o ponto fundamental no jogo. E em relação ao que isso vai refletir em campeonato regional ou Série A, é o que eu falo. Tudo que a gente vai vendo agora vai servindo de parâmetro para que você faça uma análise do que você tem na mão. Eu acho que a gente vem fazendo um bom campeonato regional. Como eu disse logo no início, nós não íamos sair que nem doido atrás do título regional, mas nós não íamos abrir mão de tentar disputar esse título. E estamos comprovando isso. Estamos tentando nos qualificar entre os 4. Espero que a gente classifique entre os 4 para aí ter chance de disputar. E aos poucos nós vamos acertando o time. Quando você tem possibilidade ou oportunidade, você mexe, dá chance para algum jogador que você quer ver melhor, jogar. E quem tem entrado tem correspondido muito bem. Eu acho que nessa de você dar chance, você acabou descobrindo 2 ou 3 jogadores muito bons dentro do próprio clube, né? Que até praticamente inibiu a vinda de algum outro jogador de fora, porque nós achamos a solução dentro de casa. Um caso específico do Arthur Condé, né? Que mostrou qualidade para jogar, para brigar por uma titularidade, e isso fez com que nós tirássemos o pé da correria imediata por mais um zagueiro. Só um exemplo dentro daquilo que a gente está fazendo. E na sequência desses jogos da Copa do Brasil, eu acho que esse jogo contra o Vasco vai ser um parâmetro muito bom de você ver o que a nossa equipe pode fazer dentro da Série A, porque nós vamos enfrentar uma equipe de Série A, uma equipe forte, uma equipe
considerada grande dentro do futebol brasileiro. Então isso tudo vai fazer com que, vai servir para que você vá fazendo uma análise mais real do que você tem, do que você ainda precisa, para que a gente termine bem o campeonato regional e inicie bem a Série A. Quanto que foi importante para o resultado ter jogadores experientes, principalmente iniciando o jogo do time titular, o Vladimir, então, Marquinhos, o próprio Maurício? Eu acho que a experiência é muito importante em alguns momentos, né? Era um jogo de um tiro só, né? É o que eu digo, às vezes dentro do campeonato regional você pode se dar o luxo de repente botar uma equipe um pouco mexida, que se você der um azar você tem chance de recuperação dentro da própria competição. Na Copa do Brasil você não tem. Mesmo agora quando nós fomos para o mata-mata, você não tem muita chance de recuperação, apesar de ter o segundo jogo. Se você tiver um mau resultado no primeiro jogo, você de repente não consegue virar. Dependendo do tipo de resultado que você toma, você perde toda a chance de repente reverter o resultado. Então eu acho que a experiência é importante. E nós tínhamos hoje alguns jogadores mais experientes e ainda alguns garotos, né? Você vê, o Matheus é um garoto, Yuri é um garoto, Pedro é um jogador novo, Getúlio é novo. Né? Nós tínhamos jogadores experientes, minha dupla de zaga era uma zaga experiente, meu lateral direito era o Moriza, era um jogador experiente. Mas até o próprio Daniel Amorim é um jogador que tem uma certa idade, mas que não tinha no seu currículo uma sequência, um know-how de jogos mais seguidos. Ele está tendo as chances dele maiores agora, né? Então o time está equilibrado. Eu acho que a gente tem sempre procurando. Eu nunca estou colocando um time só de veterano ou um time só de garoto. Eu tenho procurado sempre mesclar um pouco e tem dado resultado. Ô, Geninho, fala da boa fase do Daniel Amorim, por gentileza, que chegou a fazer gol e não falou mais, né? Artilheiro aí do Avaí. É bom para ele e bom para a equipe. Eu acho que é o que se cobra de um centroavante. Do centroavante não se cobra do centroavante ele jogar bem. Ele não precisa jogar bem. Né? Um exemplo é o Romário. O Romário sumia do jogo. De repente caía 2 bolas no pé do Romário e 2 gols. Eu acho que do centroavante se cobra exatamente aquilo que o Daniel está fazendo, os gols. E ele está passando por uma fase realmente muito boa para ele e, como eu disse, de tabela muito boa para o clube. Porque enquanto ele fizer gol, e eu espero que ele continue fazendo, né, vai nos ajudar bastante. E vai ganhar ele e vai ganhar o clube. Né? Um jogo como hoje, como eu falei, um jogo que foi mostrado para o Brasil inteiro. Ele fez 2 gols, já noticiaram que ele já fez mais gols, é o artilheiro do campeonato regional. Tudo isso soma para ele como profissional e de tabela sobra para o clube. Juninho, boa noite. Quanto à arbitragem hoje influenciou o resultado, se é possível dizer assim, e até pelo fato de haver um gol mal anulado no Brasil de Pelotas no primeiro gol? Eu acho que nós tivemos 2 gols mal anulados, um de cada lado. Então aí equilibrava o jogo. Um erro para um lado, um erro para o outro, o resto do jogo tocou, o Avaí ganhou 2-0. Eu acho que a expulsão foi merecidíssima, né? Acho que ele não teve grandes erros depois. Né? Eu fiquei sabendo que o erro do primeiro tempo, agora no vestiário, que parece que a televisão mostrou que o jogador teria condição de fazer o gol, não estaria impedimento, como o meu gol também não estava impedido. Né? Seria mais um do Daniel. Então, eu acho que as coisas se equilibraram nos erros das arbitragens. É uma coisa que você vai conviver. Às vezes ele te favorece, às vezes ele te prejudica. E quanto a isso, nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada, nós não temos mecanismo que mude isso. Talvez agora na Série A, com a implantação do VAR, você vai ter esse tipo de jogada analisada de uma outra maneira. Talvez seja a única maneira. Geninho, por chegar nessa sequência agora de campeonato, né, líder do Catarinense, poder até jogar na quarta-feira já nesse jogo contra o Vasco, você comentou durante a semana que muitas vezes você nem mexia por opção, né? Era por necessidade, questão de cartões, enfim. Você projetando esses 7 jogos finais agora, mais com esses 2 da Copa do Brasil no mínimo, né? De volta. A questão de girar o elenco, continuar girando, continuar dando oportunidades, sei lá, daqui a pouco até testar aquele menino que nem está sendo direito
relacionado, enfim. Como é que você projeta essa reta final agora aí de campeonato? Até porque uma classificação está bem encaminhada, claro, ainda falta muita coisa. Mas não, eu acho que nós estamos bem, mas não tem nada definido, não. Está tudo meio embolado ainda. Se de repente eu parar de pontuar no campeonato, daqui a pouco eu fico fora. Eu acho que enquanto matematicamente não tiver tudo cravadinho, tudo direitinho, acho que não tem ninguém classificado ainda não. Então você tem que administrar bem. E eu, se eu tiver a oportunidade de ir ainda observando em alguns jogos, ou às vezes até a necessidade, para ver se... tudo vai passar pelo sorteio de amanhã. É difícil eu te responder alguma coisa do que eu vou fazer domingo. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer domingo, mas eu vou ter um sorteio amanhã. De repente esse sorteio muda toda a minha cabeça porque eu vou fazer no domingo. Mesmo porque depois da quarta-feira eu tenho um clássico. Então, pelo menos nessa sequência aí, nesses 10 dias, 12 dias, eu vou ter que analisar jogo a jogo, né? E não posso te antecipar nada hoje porque eu dependo do amanhã, né? E se esse jogo da Copa do Brasil for lá para frente, eu posso administrar o jogo de uma certa maneira no domingo. Se eu já tiver o jogo na quarta-feira, eu vou ter que pensar ele de uma outra maneira, né? Vamos ver. Depois eu também preciso ver o que eu vou fazer na quarta-feira, porque eu tenho um clássico. Então, você tem que ir pensando jogo a jogo. É uma sequência boa, mas se você fizer resultado positivo, é uma sequência boa. Você tem que pensar sempre assim, em fazer os resultados. Se eu conseguir passar uma sequência dessa bem, né? E mesmo porque eu acho que depois do clássico tem a volta da Copa do Brasil, né? Ainda bem que não vai ser uma viagem longa, você sai daqui e vai para o Rio, direto, sem aquelas escalas malucas de Ariquemes, aquelas coisas todas. Vai ser bom, eu acho que jogo bom de jogar, jogo grande, jogo bom de jogar. Clássico, jogo bom de jogar. Genil, você falou há pouco, né, de alguns jogadores que você ganhou e que deu aquela segurada em termos de contratação, usando o exemplo do Eduardo Cunha. Eu queria que você falasse do Yuri, que de origem lateral direito, mas na lateral esquerda tem dado conta do recado. Hoje ele voltou por conta da lesão, das partidas que ele ficou fora, dos jogos que ele ficou fora aí. E pelo menos a minha avaliação foi bem também. Outra vez ali na lateral esquerda, inclusive até com chance de fazer o gol, né? Por servir o Daniel Amorim quando veio a condição de efeito naquele gol que foi no lado. Ele poderia ter chutado pelo gol. Se você fizesse uma avaliação do Yuri. Não, muito bem, muito bem. Fico muito feliz. O ano passado nós trouxemos o Yuri. E ninguém sabia quem era o Yuri. O Yuri estava enfiado no Salgueiro, lá no fim de mundo do campeonato pernambucano. Ele era do Uniclinic e, por informações de pessoas que eu confio, que viram ele jogar, me indicaram e eu acreditei nessas pessoas, trouxemos o Yuri e o Yuri não nos decepcionou desde o ano passado. É um jogador que veio para fazer a ala direita, na época eu tinha só o Guga, né? Ele veio para ser reserva do Guga. E demonstrou uma qualidade muito grande de jogar pelos dois lados, ele usa as duas pernas. Então, isso é uma facilidade muito grande para ele, uma coisa muito boa para nós, principalmente para mim como treinador, que sei que eu posso usar ele de um lado e do outro, e muito ruim para aqueles que jogam na posição dele, porque ele está muito bem. Então é um alerta para quem joga na direita e para quem joga na esquerda, não vacila que tem um baixinho correndo dos dois lados. Então, eu acho que hoje o futebol que ele está jogando o credencia ser titular, ou de um lado ou do outro. Ô, Geni, tu avaliasse esse início do Brasil de Pelotas, de alguma forma te surpreendeu, né? Porque não deu uma chance criada, mas quando ele começou, estava muito tempo ali no teu campo defensivo, incomodando ali com os jogadores. Não surpreendeu não, porque foi exatamente a maneira como eles fizeram no segundo tempo contra o São José. Exatamente essa maneira. Eles saíram perdendo o jogo, jogando de uma maneira meia recuada, né? Como se estivesse esperando o São José, e foram surpreendidos, tomaram 1-0, tomaram um banho de bola no primeiro tempo. No segundo tempo eles tiveram essa postura que eles vieram aqui e viraram um jogo para 3-1. E eu tinha quase certeza que eles iam repetir a escalação, e repetiram, e a maneira de jogar. Tanto que todas as informações que nós tivemos, os vídeos que nós apresentamos, mostravam exatamente isso. Nós nos baseamos muito no segundo tempo, nem tanto no jogo que eles fizeram contra o Grêmio, que eles fizeram um jogo mais fechado.
E nem contra o Tubarão, nós não vimos nada do jogo deles contra o Tubarão. Nós nos baseamos praticamente 70%, 80% no segundo tempo do São José. E, graças a Deus, fizemos a opção certa, porque eles se portaram exatamente da mesma maneira.